Bem-vindos à quinta aula de reações de substituição de haletos de alquila. Revisando, nós vimos sobre estereoquímica das reações SN2 e SN1, enquanto na reação de SN2 há inversão de configuração, em SN1 há uma mistura racêmica, tá? E essa diferença é bastante interessante e favorece a reação de SN2. Além disso, nós vimos reações com haletos benzílicos, alílicos, vinílicos e arílicos, e também tem características bem interessantes. O haleto alílico e benzílico ele pode reagir tanto via SN2 quanto via SN1, enquanto os vinílicos e arílicos não reagem nem por um e nem pelo outro. E nessa aula nós vamos estar vendo a competição que existe entre as duas reações, SN2 e SN1, a influência do solvente, tanto para SN2 quanto para SN1, e uma aplicação, tá, para o dia a dia de reagente de metilação biológica. Vamos então falar dessa competição. Se nós formos comparar aqui a relação de SN2 com reação de SN1, ó, o mecanismo aqui, ó, da reação em SN2 ocorre em uma etapa. Não há formação de intermediários, tá? Enquanto o mecanismo de SN1 tem várias etapas. Forma carbocátio, o nucleófilo reage com o carbocátio, forma um outro intermediário, e aí, depois desse intermediário que vai ao produto final. A etapa determinante dessa reação ela é bimolecular, então depende tanto do haleto de alquila, tá? Que é o que nós estamos estudando, quanto do nucleófilo. Enquanto a etapa determinante da SN1 é unimolecular. Então, a velocidade da reação depende da concentração do haleto de alquila. Não rearranja carbocátio. Olha a carinha feliz. Isso é excelente. Tá? O rearranjo de carbocátio nos leva a um produto diferente do esperado, a menos que o produto rearranjado lhe seja interessante. Mas, tá, de tudo na vida se tira vantagens. Então, mas se o objetivo é aquele produto esperado diretamente da reação, na primeira, né, etapa, tá, no caso do SN2, pelo ataque por trás, né, então o rearranjo de carbocátio já não é interessante, já está ali em vermelhinho. Os produtos ali, ó, tem configuração invertida em relação ao reagente, isso também é muito bom. Se há carbono assimétrico, tá, e nós vamos perceber isso, se no reagente a configuração é S, no produto vai ser R. Agora, se não tem carbono assimétrico, não importa, inverter a configuração vai dar na mesma. Vai dar na mesma, tá? Mas com carbono assimétrico, muito interessante. Sinteticamente, isso é muito interessante. Ter uma pureza enantiométrica. É muito interessante em todos os sentidos, tá? E no caso, a ordem de reatividade, tá? Metila, depois o aleto primário, depois o secundário e depois o terciário. E voltando aqui, ó, no caso de produto de configuração retida e invertida em relação ao reagente, ocorre em SN1, ou seja, um racemato. Deixa eu ver aqui, ó. Olha a carinha. Aqui o não ali, ó. Hum, nada bom, né? Então, rearranjo carbocátio não é interessante sinteticamente falando, a menos que o rearranjado e a menos que ele seja produto majoritário, que é o que acontece. Mas mesmo sendo produto majoritário, nós vamos ter o primeiro carbocátio formado e ele vai diminuir o rendimento da reação, com certeza. Então, tá?
E a configuração, o racemato também não é interessante sinteticamente, porque esse racemato, essa mistura, tá, de enantiômeros, ah, provavelmente vai precisar de uma purificação. Isso complica um pouquinho, ou complica bastante, tá? Melhor é ter só uma pureza enantiométrica, como ocorre no SN2. E a ordem de reatividade, se vocês perceberem, é o inverso à ordem de reatividade ah, na substituição nucleofílica, que no caso dos aletos de alquila, tá? Mas pode servir para outros substratos. Então, ó, terciário, secundário, primário e por último metila. Na verdade, lembra, primária e metila, como tem que passar, formar carbocátion, são tão instáveis que na verdade a reação via SNU ocorre aqui, carbocátil terciário e secundário. Assim como o SN2, como tem o nucleófilo, precisa de um desimpedimento estérico para atacar o carbono que está ligado ao halogênio, o aleto terciário também não vai via SN2, tá bom? Sumário da reatividade dos aletos de alquila nas substituições nucleofílicas. Então, assim, é interessante. Agora a gente precisa saber essa competição, entender como é que funciona. Bom, se eu tenho um, um aleto de metila ou um aleto de alquila primário, pode esperar somente substituição nucleofílica bimolecular. Se temos ali aleto vinílico e arílico, não ocorre nenhum, nem outro, nem SN2, nem SN1. Agora, se o aleto de alquila for secundário, pode ocorrer tanto via SN1 quanto via SN2. Então a gente tem que avaliar o nucleófilo, tem que avaliar o solvente para saber qual vai ser o majoritário. Aletos benzílicos e alílicos, primário e secundário, também há uma competição, tanto de SN1 quanto de SN2. Se o aleto de alquila for terciário, só ocorre SN1. Aí, ó, muito impedimento estérico. E se o aleto benzílico e alílico for terciário, também ocorre BSN1, tá? Então, ó, aleto e de primário de metila, SN2. Aleto terciário e aleto benzílico e alílico terciário, SN1. A concorrência está aqui, ó, aleto de alquila secundário, que pode formar carbocátil, mas não é tão impedido para o ataque do nucleófilo ocorrer numa SN2, e os aletos benzílicos e alílicos primário e secundário, a mesma coisa, ainda com a vantagem que ele, o aleto benzílico e alílico, ele está a carga, quando forma carbocátil, está no carbono primário, porém, por causa da deslocalização eletrônica, ele também é estável, então vai via SN1. O SN2, a gente viu que depende, tá, da concentração do aleto de alquila e o nucleófilo. Tem uma constante que vamos chamar de constante cinética, vamos chamar de K2. O SN1, uma constante cinética, vamos chamar de K1, é a concentração do aleto de alquila, tá, na etapa determinante. E se eu tiver essa situação, que pode tanto SN2 quanto SN1? É uma composição, tá? Então vai ter aqui a K2 vezes a Rx e a concentração do nucleófilo, mais K1 vezes a concentração do aleto de alquila, tá? Quando eu tenho essa situação, e na verdade essa situação é bastante comum, tá? Ah, eu preciso saber como eu vou favorecer uma ou outra, tá? Por exemplo, a SN2 depende da concentração do nucleófilo. Então, bons nucleófilos vão favorecer que o produto via SN2 seja majoritário, enquanto o produto via SN1 não vai ser afetado por esse nucleófilo. Então,
tá? O bom nucleófilo, ele favorece SN2. O nucleófilo ruim, ele vai favorecer SN1, tá? Então, a é interessante entender o substrato que se tem e as possibilidades, tá, para poder favorecer principalmente, tá, SN2. Sinteticamente ele é mais interessante. Dê a configuração dos produtos obtidos das seguintes reações indicadas. Tanto aqui nós temos o alta concentração do íon metóxico, veja a carga negativa. Então, ele é um bom nucleófilo, tá? Por quê? Ele vem do metanol, que tem o pK por volta de quanto? 15. Isso é o quê? Um ácido muito fraco, que vai gerar uma base muito forte. Base forte, bom nucleófilo. Aí esse aleto? Esse é um aleto secundário. Esse carbono está ligado a dois grupos alquila secundário. Bom, o aleto secundário a gente viu na tabela anterior que ele sofre tanto via SN1, a reação, quanto via SN2. Mas, agora, e aí, vai ser via SN1 ou via SN2? Bom, vamos olhar o nucleófilo. Nucleófilos, bons nucleófilos, eles favorecem SN2. Então, nesse caso aqui, tá? Se fosse via SN1, do outro lado nós teríamos uma mistura racêmica. Se for via SN2, vamos ter inversão de configuração. Voa lá, olha ali. A configuração inverteu em relação a esse aqui. Então, a reação é via SN2. Aqui, ó. Agora, nós temos o mesmo substrato ali, ó, o mesmo brometo do item A, mas mudou o nucleófilo. Agora, esse é um nucleófilo, tá? Que ele é uma base fraca. Uma base fraca, portanto, é um nucleófilo ruim, um nucleófilo pobre. Então, eu não vou esperar que ele vá atacar via SN2. Então, vai ocorrer primeiro o quê? A quebra da ligação carbono-bromo, formação de carbocátio. Aí o ataque do nucleófilo, podendo atacar por dois lados, e, consequentemente, racemização. Então, nós vamos ter uma mistura racêmica. Tá? A configuração, nesse caso, a configuração invertida e a configuração retida, uma mistura racêmica. E aqui, tá? Aqui nós temos um excelente substrato. Não dá falar em configuração, mas espera aí, esse carbono nem assimétrico ele é. Então, se ele não é assimétrico, a entrada do, da, da amônia, tá? Não vai alterar a, esse carbono aqui. Então, a pergunta é se é via SN2 ou via SN1, tá? Esse aqui, ó, o pK do ácido conjugado dele é por volta de 10, ou seja, é um ácido fraco, né? Mas ele também não é uma base muito forte, tá? Mas, e a priori, tá? Esse aqui é, é um bom nucleófilo. Na verdade, é um bom nucleófilo. As aminas são essencialmente bases, tá? Então, nesse caso aqui, ela vem de um ácido fraco, então é uma base forte. Base forte, bom nucleófilo. Bom nucleófilo não vai formar, né, um centro quiral, tá? Um carbono assimétrico, porque já não havia carbono assimétrico, mas eu posso dizer que a reação foi via SN2, mas em termos de configuração não tem sentido, tá? E aqui, pô, mas não está resolvido. Mas se você for olhar, esse carbono tem uma etila, metila, hidrogênio e cloro, ou seja, é um carbono assimétrico, tá? É um carbono assimétrico. Então, o íon hidróxido é uma base forte, é um bom nucleófilo. Então a reação vai ser via SN2. Via SN2, então inverte a configuração.
Poxa, mas eu não sei qual é a configuração daqui. É, realmente, mas posso dizer que a configuração inverteu. Já nesse caso é suficiente. E aqui, ó, agora tem a água. A água, tá? O ácido, o ácido conjugado dela é o íon hidroxônio, que o pK é menor que zero, tá? E a água vem de um ácido forte, consequentemente é uma base fraca. Como ela é uma base fraca, ela é um nucleófilo ruim, nucleófilo pobre. Então, nesse caso, vai ser necessário, então ela não vai atacar aqui via SN2. Então, como é um aleto secundário, pode ir via SN1, rompimento heterolítico da ligação carbono-iodo, forma o carbocátion, e aí o nucleófilo age, mas formando uma mistura racêmica, ok? Para vocês aí, então, dê as configurações dos produtos obtidos das seguintes reações indicadas para utilizar o mesmo raciocínio, tá? Pratiquem. A influência do solvente em SN1 e SN2. Olha aqui, ó. Quando existe um nucleófilo, tá, no meio aquoso, como é que ele fica ali? Tá? Porque por ter uma carga concentrada, se esperaria que esse nucleófilo fosse, pelo menos, talvez instável, isolado, tá? Mas isso não acontece. Isso não acontece. Então, o que acontece? Uma interação, ó, íon-dipolo entre as espécies de carga positiva e água. Isso a gente chama de solvatação. Então, a solvatação que ela possibilita a estabilização dos íons no meio. Só como exemplo, tá? Se você pegar o sal de cozinha e colocar numa panela e aquecer até ele ficar líquido, já que ele é um sólido, ele pode passar para o estado líquido, você vai ter problemas sérios, tá? A panela vai queimar e o fundo da panela vai queimar e o cloreto de sódio não vai ficar líquido, porque a temperatura dele lá está lá por volta de 500 graus. É muito alta a temperatura, tá? Por quê? Porque a energia de ligação, da ligação iônica entre um e outro é muito forte, tanto que ele é sólido, tem estrutura cristalina. Mas você pega o cloreto de sódio e coloca na água, ele se dissolve, sem precisar aquecer a água, tá? Então, nesse caso, há uma energia envolvida aí e a água, por conta da solvatação, ela, ela possibilita essa energia para que haja uma separação, tá? Uma separação dos íons. E é esse solvente que, inclusive, fornece, possibilita a, a estabilização tal do íon para que haja um rompimento, por exemplo, de uma ligação carbono e halogênio na SN1. Tá? Em meio gasoso, não ocorre, tem que ser em meio solvente. E, obviamente, mas só é água? Não, tem outros solventes. E eu me baseei aqui na constante dielétrica. Quanto maior a constante dielétrica, olha da água aqui, ó, tá? 79 aqui tem a unidade, tá? Então, 79 é a constante dielétrica da água, tá? A constante dielétrica, por exemplo, agora do ácido fórmico, 59, ou metanol, 33. Então, tem alguns estudos que não querem usar a água, mas querem representar a água, utilizar um solvente volátil, se utiliza o metanol como referência, tá? Ó, o etanol baixou para 25. Então, conforme a gente vai descendo aqui, tá?
desses chamados os solventes próticos, aqueles que têm hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio, vai diminuindo, tá, a constante dielétrica, vai diminuindo a capacidade de solvatar íons. Mas também tem os solventes apróticos, aqueles que não têm hidrogênio ligado a oxigênio ou a nitrogênio. E aí também, ó, eles também têm constante elétrica e capacidade de dissolver, tá, íons. Olha, acetonitrila, bem interessante, bastante utilizado, baixo ponto de ebulição, tá? A acetona também bastante utilizada, tá? THF, que é o tetrahidrofurano, olha a estrutura dele aqui, ó, tá? Então a gente chega até o hexano, que é um composto apolar, tá? Um solvente apolar 1,9, tá? A sua constante dielétrica. Então, constante dielétrica é um fator bem interessante. Maior a constante dielétrica, maior a capacidade de dissolver, tá? E aí vamos falar sobre o efeito da velocidade na reação, tá? O efeito do solvente na velocidade da reação. Então, ó, aumentando a polaridade do solvente, diminuirá a velocidade da reação se um ou mais reagentes na etapa determinante são carregados. Então, eu estou aumentando a polaridade, a constante dielétrica do solvente, tá? Que eu vou trabalhar. Então, um ou mais reagentes sendo carregados, tá? Então, diminui a velocidade da reação. Outra afirmação, aumentando a polaridade dos solventes, aumentará a velocidade, então o contrário, se nenhum dos reagentes na etapa determinante forem carregados. Vamos ver isso aqui no gráfico. Olha aqui, ó. O que, que a gente está fazendo aqui? Ó? Os reagentes, tá? Considerando reagentes altamente carregados. Então, se eles estão carregados e o solvente polar, o que, que ele vai fazer? Ele vai, se aumentar a polaridade do solvente, colocar um solvente mais polar, ele vai estabilizar os reagentes. Ao estabilizar mais, tá, a energia livre dele, dos reagentes, vai diminuir. Tá? Então ele vai estabilizar muito melhor os reagentes do que o estado de transição. E aí, com isso, a energia livre de ativação vai ser maior. A reação, a velocidade da reação vai diminuir. Tá? Agora, nesse caso, eu tenho reagentes altamente carregados. Eu diminuo, eu pego um solvente mais apolar, ou solvente apolar. Ele não vai estabilizar bem os reagentes, tá? Assim como não vai estabilizar bem o estado de transição. Mas o fato de ele não estabilizar vai fazer com que a energia livre dos reagentes ela aumente, tornando mais instável o sistema. Mas, olha aqui, ó, tá? A energia livre de ativação diminui. Então aumenta a velocidade da reação. Então, ó, o estado de transição ele é pouco carregado. Outra situação. Agora os reagentes são pouco carregados, tá? No solvente polar, ele basicamente não vai alterar muito em termos de estabilidade, em termos de energia livre dos reagentes, tá? Porém, se os reagentes são pouco carregados, no estado de transição, né, é um estado de transição, normalmente ele é carregado. Ele vai estabilizar muito melhor o estado de transição, tá? E aí vai estabilizar o estado de transição, diminuir a energia livre. E olha aqui, ó, a energia livre de ativação é diminuída e a velocidade da reação é aumentada, tá? O que não vai ocorrer com o solvente apolar. O solvente apolar, ele também não estabiliza bem, tá? Não vai fazer muita diferença, na verdade, né, para os reagentes, e não vai estabilizar bem o, o estado de transição, que é um estado de transição altamente carregado. Ok? Então, por esses gráficos a gente vai, então, ó, aumentando, tá, a polaridade do solvente. Se
os reagentes forem carregados, tá, a velocidade da reação diminui, porque aumenta a estabilidade dos reagentes e aumenta a energia livre de ativação. Agora, se os reagentes forem pouco carregados, o aumento, tá, da polaridade do solvente estabiliza o estado de transição, por fim, e aí nesse caso diminui a energia livre de ativação e aumenta a velocidade da reação. Ainda a influência do solvente, tá, efeito da velocidade da reação. Então a gente tem um reagente aqui, um um haleto de alquila, onde nós temos, por diferença de eletronegatividade, tá, uma carga parcial no halogênio, a carga parcial no carbono. Então, aqui um pequeno aumento de polar. Mas o que acontece no estado de transição, considerando uma SN1? A quebra dessa ligação. Então, o que está acontecendo com essa carga parcial no carbono? Ela está indo de delta mais para positiva, está aumentando. E aqui, essa carga parcial negativa de delta menos para negativa, está aumentando. Então, esse estado de transição, ele é mais carregado do que o, os reagentes. E aí, aquela ideia do solvente anterior. Um solvente polar estabiliza muito mais o estado de transição, aumentando a velocidade da reação, diminuindo a energia livre de ativação, tá? Então, e aí então a formação de carbocátio. E aí, obviamente, o carbocátio vai ser estabilizado, por isso que é importante solvente polar, quando o objetivo é uma substituição nucleofílica unimolecular, SN1. Olha aqui, ó. Então, considerando, tá, uma mistura para variar a polaridade do solvente. Então, ó, 100% de água, tá? E lá embaixo, 100% de etanol. E os intermediários, ó, 80-20, água, etanol, 50-50 e 20-80. O que está sendo feito aqui? Está sendo diminuída a polaridade do solvente pela mistura, até chegar ao etanol, tá? Que é menos polar, tem uma constante dielétrica menor que a água. Tá? Mas olha o que acontece com a velocidade, conforme vai diminuindo a polaridade do solvente. Ó, 1200, tá? Colocou um pouquinho de etanol, 3 vezes mais lento, 400. Colocou mais um pouquinho, ó, foi para 60, tá? Reduziu em relação à primeira 20 vezes. Colocou, agora inverteu, tem mais etanol do que água, 10. E o etanol é nossa referência a 1. Então, ó, a diferença de constante dielétrica do etanol para a água é suficiente, tá, para que a velocidade em água numa reação SN1 seja 1.200 vezes mais rápida, velocidade relativa, tá bom? A influência ali do solvente ainda na velocidade da reação. Então, ó, SN2 ela é favorecida pela alta concentração de um bom nucleófilo e o solvente aprótico. E SN1 é favorecida pela baixa concentração de um nucleófilo ruim e o solvente prótico. Ah, mas por que SN2 ela é favorecida pelo solvente aprótico? Porque o solvente aprótico ele estabiliza bem carga positiva e deixa o nucleófilo livre, tá? Ou seja, ele possibilita aumento de concentração do nucleófilo no meio reacional comparado ao solvente prótico, tá? Então, por isso que o solvente aprótico é interessante. E SN1, o nucleófilo ruim, tá? Pode ser baixa concentração, mas normalmente ocorre muito sendo solvente o nucleófilo, então a concentração ah, alta nem afeta, desde que ele seja um nucleófilo ruim. Mas o solvente tem que ser prótico e polar.
obviamente, tá? Para que possa estabilizar aí o estado de transição da quebra da ligação carbono halogênio, estabilizar o carbono cático para que a reação ocorra, tá? Exercícios propostos: o que ocorrerá com a velocidade das seguintes reações SN2 se a polaridade do solvente prótico polar for aumentada, tá? Então, não é que a reação de SN2 não vá com o solvente prótico, seria melhor com o solvente aprótico, mas a pergunta aqui é: se aumentar, tá, o o que acontece com a velocidade, tá, se a polaridade do solvente prótico for aumentada. Então você vai considerar A e vai ver aqui, ó, os reagentes, tá? Aqui B, e aí veja os reagentes, vê se aumenta ou se diminui, procura justificar. E aqui C, veja os reagentes, ó, aqui dá para ver até os produtos também, interessante, tá? Faça essa avaliação e responda, bom? Mas o exercício avalie cada par de reação e explique qual ocorrerá mais rápido, tá? Agora, nesse caso, o, o que manda é o par. Então, avalie o par, verifique, tá? O, qual vai ser mais rápido desse par. Tá? E aí, usando todo o conhecimento que a gente tem sobre SN1, SN2, o que favorece SN1, o que favorece SN2, tá? E olhando o nucleófilo, se é um bom nucleófilo pobre. Então tá ali, ó. Estamos ali do item A até o E. Reação de metilação biológica, vamos trazer para o nosso dia a dia. Então, nós vimos aqui que nós podemos ter uma reação de SN2, tá? Um nucleófilo, ele ataca por trás, o iodo sai com par de elétrons, e aí nós temos, né, o produto de substituição nucleofílica bimolecular. Na natureza, nós temos esse tipo de reação também no nosso sistema biológico, tá? Aqui está um substrato um pouquinho diferente, tá? Um grupo de saída diferente, né? A gente está trabalhando, mas existem outros grupos de saída. Esse aqui é um excelente grupo de saída, tá? Então essa é S-adenosilmetionina, SAM, tá? Aí o nucleófilo também, ele ataca ali a metila e todo isso aqui, ó, é o grupo de saída, mas o princípio é o mesmo. Essa é uma SN2, tá? E aí então temos ali o nosso substrato metilado e a S-adenosil-homocisteína, que você já deve ter ouvido aí nas aulas de biologia, tá? Um outro exemplo de metilação biológica pode ocorrer aí transformando a N-metil-tetrahidrofolato em tetrahidrofolato. Também ocorre, tá, no nosso organismo. A única diferença entre uma e outra, tá, é que esse aqui perdeu a metila, tá? Essa daqui é bem interessante, ó, que é a transformação da noradrenalina em adrenalina, ou epinefrina em epinefrina, tá? Esse tipo de reação, ele faz a diferença entre a vida e a morte, tá? Entre a vida e a morte. Por quê? A noradrenalina está ali, a gente está zen, vivendo a nossa vida, sossegado, atravessando a rua, pensando nos gatos, nos cachorros, na prova que vai ter que fazer, na disciplina de orgânica que tem que estudar, e de repente aparece um carro. Você não olhou para o lado e o carro aparece. Está em cima de você. Se você continuar com a noradrenalina, ele vai passar por cima de você e você vai ter problemas sérios pelos próximos meses, tá? Mas isso, numa hora de tensão, o que que acontece? Acontece uma uma metilação, tá? A SAM, S-adenosilmetionina, vai estar lá. E aí na hora de tensão, tá? Há o fluxo sanguíneo, ele responde no momento de estresse. E aí então gera o que? A adrenalina. E a adrenalina, você vai ter movimentos rápidos, vai pensar rápido, vai avaliar
vai tomar atitude e vai evitar a batida, vai evitar o perigo. Qualquer perigo que seja. Quando você passa por um momento de perigo, a adrenalina sobe lá em cima, você consegue enxergar aquele momento que às vezes é muito curto, mas de diversos ângulos. Por quê? Você ficou super atento, por causa da adrenalina. Isso aqui, como eu digo, isso aqui faz a diferença da vida e da morte. Imagina, hã, em tempos atrás, em que, o ser humano vivia da caça, tá? Uma hora caça, outra hora caçador, outra hora caçador, outra hora caça. A coisa, o papel pode se inverter, tá. Então, se não é essa reação, essa metilação biológica, tá, essa simples metilação biológica de transformar a noradrenalina, quando eu tô zen, para adrenalina, tá, morreu, tá. Morreu, foi pego pelo leão. Adeus, babau, tchau, tá. Então, é uma questão, como eu disse, é uma reação química que ela é uma questão de vida ou morte, até para nós hoje, tá. Esportes radicais, s sobe a adrenalina lá em cima, porque se o cara não ficar atento, ele vai ter problema, vai se quebrar, vai se machucar, tá bom. Então, a a química mostra sabedoria na natureza, a química mostra conhecimento na natureza, a química mostra projeto na natureza. Uma outra reação aqui, a de metilação biológica com SAM de novo, tá? É essa reação, tá? Que é fosfatidiletilamina e a fosfatidil ah, colina. Então, e o componente é um dos componentes da membrana celular. E aí ocorre três metilações, não somente uma, tá? Então a reação de SN2 está direto aí no nosso organismo, você nem sabia. A nossa bibliografia, Paula Bruce, tá? E graças pela seva atenção, tá? Obrigado pela atenção em catalão, tá? Vocês lembrarem ali lá de Barcelona, onde fica o glorioso Messi, Solidio Glória.